Então, vamos dar início, né, à nossa aula da disciplina de Engenharia de Requisitos. Hoje é dia 18 de março de 2021, né? Então, dando prosseguimento à disciplina, que foi iniciada semana passada. Boa tarde. Foi iniciada semana passada e hoje vamos continuar aqui. Pessoal, eu vou passando os slides conforme eu fiz a aula passada, explicando bem tudo, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Não precisa esperar até o final da aula para tirar dúvida, não. Se tiver alguma dúvida no slide e tal, pode me interromper, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Então, vou começar aqui, qualquer coisa vocês podem perguntar, certo? Bom, o que é que eu e Gabriel concordamos para ser o roteiro da aula de hoje, né? Vamos introduzir o que é uma disciplina engenharia de requisitos, o que é engenharia de requisitos no mundo da computação, no mundo do desenvolvimento de software, né? Vamos diferenciar o que são requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Vou explicar aqui também um pouquinho o que é o processo de engenharia de requisitos, porque no final eu vou pedir uma coisa para vocês, né, dessa engenharia de requisitos, já vou começar a pedir algumas tarefas para vocês, vou explicar também o padrão I3E 830 de 1998. Então, a aula hoje eu tenho que, foi como outro, bater todas essas metas aí, né, todos os assuntos dessa aí da aula de hoje. Certo? Bom, então vamos só dar uma avaliada, pessoal, quais são, peguei assim esse quadro que eu achei interessante, e quais são os motivos, deixa eu ver se alguém está pedindo permissão aqui para mim, peraí um pouquinho, engraçado, tem que pedir permissão toda a vida. Então, quais são os motivos das falhas de projeto? Então, são vários, né? O pessoal aqui meio que catalogou, fez uma estimativa, fez um quadro. Então, quais são os motivos que podem dar errado em um projeto de computação? E são os motivos mais variados possíveis, né? O envolvimento do usuário é muito importante. Então, se o usuário não se envolve, não diz o que ele quer, é muito provável que esse sistema não saia do jeito que ele está esperando, né? Tem que ter essa interação com o usuário sempre, né? Pelo que ele quer. Isso aqui é uma das coisas mais importantes, eu tenho que saber quais são os requisitos claros que o sistema tem que ter. Então, eu vou já explicar em um slide daqui a pouco. Assim, às vezes, o usuário fala uma coisa e o desenvolvedor entende outra. Isso não pode acontecer, né? Tem que falar a mesma coisa, a gente tem que falar o mesmo idioma para poder não ter essa coisa obscura e um fala uma coisa, outro fala, entende outra e aí não vai dar nada certo. Então, assim, ao longo dos anos, o pessoal meio que catalogou quais são os tipos de causas que podem acontecer nas falhas dos projetos, que são das mais variadas possíveis, tá? Tanto os requisitos não ficaram definidos, ou o usuário também não foi claro, planejamento, então é muita coisa que é envolvida, mas requisitos, se vocês forem verem bem, o nome requirements, ou requisitos, aparece muitas vezes, né? Assim, os anos vão passando, mas os requisitos continuam sendo um dos problemas em qualquer tipo de projeto, tá? Então, por que gerenciamento de requisitos? Por que isso? Porque se você for juntar pequenos erros de requisitos, isso aí pode gerar um grande problema, né? Então, assim, tem que ficar muito claro o que é que você quer. E aí eu trago para a vida de vocês de orientandos. Tem que ficar muito claro junto ao orientador de vocês o que é que o orientador quer. Eu quero isso, então você vai tentar estudar isso para implementar isso, né? Então, assim, se ficarem as coisas muito obscuras, se vocês não se entenderem, vai ser um problema para você quando chegar na metade do seu mestrado. Eita, meu orientador queria outra coisa e eu não entendi, né? Então, gerenciar requisitos, você saber o que é que você precisa para o seu sistema é muitíssimo importante. Eu não tenho como desenvolver um sistema com a padaria se eu não entender como é que funciona, se a padaria tem estoque, como é que vende, passa cartão de crédito, cartão de débito, recebe dinheiro, eu tenho que entender tudo no sistema, pelo menos em vida real, para poder eu partir para a implementação. A mesma coisa vai ser a dissertação de vocês. Vocês têm que entender o problema. Marcelino, essa palavra que eu acho muito interessante. Você tem que se apropriar do problema, você tem que entender aquilo para poder você entender quais são os requisitos que vão ser necessários para resolver o seu problema. Então, engenharia de requisitos é importante, que é para você precisar entender o todo. Antes de você sentar e começar implementando feito um doido, feito uma doida, não. Você precisa entender o que é que seu sistema vai fazer. Você precisa traçar quais são os requisitos necessários que o sistema vai ter. Então, é importantíssimo você entender o que é que vem pela frente, inclusive os requisitos de todo o seu sistema, já que é você que vai implementar, você vai meter a mão na massa, tá? Então, a fonte dos defeitos de softwares, né? Então, esse gráfico é bem interessante. 56% são erros de requisitos. Então, 56% é uma pessoa pensou X e a outra implementou Y, né? Tem que entender o que é que vem pela frente. Não tem como você ajudar o vizinho se você não entender o problema do vizinho. Não tem como você implementar
um sistema se você não entender o que é que você tem que fazer, o que é que seu orientador quer, o que é que sua pesquisa quer, né? Você tem que entender o que é que vem pela frente, tá? Então, são erros de requisitos, 56% dos problemas em vida real que acontecem de um software não dá certo, né? Aqui são erros de design, né, desenvolvimento, erros de código e outros tipos de erro. Então, mais da metade realmente ficam dos requisitos, coisa que não ficou muito clara, não vai dar muito certo, né? Não tem jeito. E aqui, outro gráfico também que eu achei bacana, é isso. Quanto mais tarde um erro de requisitos for detectado e corrigido, mais cara vai ser a correção desse erro, né? Então, se você ver aqui na base do gráfico, ó, tem aqui os requisitos, né? Desenvolvimento, codificação, teste, desenvolvimento de teste, aceitação do teste e operação. Então, quanto mais você demorar a perceber algum erro nos seus requisitos, ao longo dessas etapas vai ser pior, né? O ideal é que você perceba alguma coisa errada aqui, no máximo aqui, mas se você for perceber que já está validando os testes, aí você praticamente perdeu o seu sistema, vai ter que começar tudo de novo, né? Então, repito, meus amigos, voltando para o mestrado de vocês, entendam o que é que seu orientador quer. Ficou confuso? Pergunte quantas vezes forem necessárias. Não carreguem dúvida com vocês. Mesma coisa são as disciplinas, tá? Uma disciplina, o professor pediu uma coisa, professor, você pediu isso mesmo? Foi. Entenda bem do que se trata. Porque, às vezes, é isso que eu estou falando aqui. O professor fala uma coisa, você entende outra, no fim, não vai dar nada certo. Você vai desenvolver uma coisa que não é o que o professor esperava, tá? Então, que fique bem claro o que é que vem pela frente para poder você resolver o que vem pela frente com a sua dissertação de mestrado, que é a proposta de vocês, né? Então, no início da computação, não havia nenhum processo para a descoberta de requisitos. Os programadores simplesmente sentavam e já começavam a codificar. Então, não tinha planejamento, não tinha compreensão, não tinha entendimento, tá? Não tinha nada disso. O pessoal entendia alguma coisa, achava que entendia, já metia o aço a implementar. E isso ficou comprovado que não dava muito certo. Tanto que, ao longo do tempo, ainda bem, o pessoal foi desenvolvendo toda essa estrutura, né, científica, baseada em ciência, tem que ter um planejamento, um reconhecimento, uma engenharia, antes de você começar a implementar, feito um doido. A implementação fica lá no fim das etapas. As mais importantes são as etapas iniciais, você entendendo realmente o que é que vem pela frente, você entendendo realmente o que é que você vai implementar. Né? Então, é bem importante. Então, o que é engenharia de requisitos, inclusive, é o nome dessa disciplina, né? No nosso caso, é uma disciplina para a gente desenvolver uma especificação completa, é isso que a gente espera de vocês no fim da disciplina, tá? Consistente e não ambígua, que sirva como base para um acordo entre as partes envolvidas. No caso, esse acordo hoje são vocês e os orientadores de vocês, descrevendo o que o produto do software irá fazer, mas não como será feito. Então, hoje, dia 18 de março de 2021, você não tem a menor ideia como é que você vai implementar seu software. Se vai ser Python, se vai ser Java, se vai ser JSP, você não tem a menor ideia do que vem pela frente. Mas, hoje, conversando um pouco com seus orientadores, vocês já estão começando a entender qual é o problema que vocês vão atacar, o que é que você tem que estudar, vocês estão no início do processo, né? Talvez em junho, julho, agosto, vocês comecem a implementar alguma coisa, mas no momento, vocês estão nesse momento de entender tudo que vem pela frente, né? Então, para isso que é engenharia de requisitos, além de você entender, aqui eu vou falar hoje que existe uma documentação específica, completa, onde você vai colocar num documento todos os requisitos que vão ser necessários no seu projeto. Então, isso é um dos trabalhos que eu e Gabriel vamos pedir a vocês, é o documento de requisitos. Vou falar isso daqui a pouco, quando os slides avançarem, tá? Então, vamos lá. Então, para qualquer software que vocês forem fazer, qualquer problema que vocês forem resolver no mestrado de vocês, o que é que são requisitos? Então, requisitos são descrições dos serviços fornecidos pelos sistemas e das restrições sobre esses serviços. Tudo que seu sistema for fazer, tudo que seu sistema não for fazer, tudo que ele propõe, tudo que ele não vai propor, então, tudo é aqui na definição dos requisitos. É tudo que seu sistema o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, se ele vai salvar alguma coisa, se ele não salva, se ele imprime, tudo que for feito no seu sistema, você tem que definir aqui na engenharia de requisitos, na descrição dos seus requisitos. Então, é o início da brincadeira mesmo. É você começar a pensar, eu não sei se eu vou desenvolver em forma de tabela, orientação objeto, mas eu tenho que ter um canto que eu tenho que salvar dados do cliente. Eu tenho que ter um canto que tenho que salvar dados do estoque. Estou falando na minha padaria que eu estou me propondo, por exemplo, tá? Não sei se eu vou implementar ainda
em forma de tabela ou de objeto? Não sei, não sei. Mas eu tenho que dar uma maneira de implementar isso. Eu tenho que ter uma maneira de implementar isso aqui, o outro. Eu tenho que ter uma maneira de estoque, se comunicar com o funcionário, se comunicar com o cliente. E como? Quando eu fizer uma venda, tô na padaria, tá? Aquele pão vai sair do estoque, eu sou funcionária, que tenho a minha matrícula, lá, nessa hora sou eu que estou trabalhando, então tá no meu nome, no meu login, né? E tem um cliente, que não necessariamente é cliente, mas é um cliente 18 do dia de hoje. Então, o cliente 18 comprou um pão que saiu do estoque sob minha responsabilidade, que nesse momento sou a funcionária. Então, repito, não sei ainda como é que vai ser implementado nada, mas nesse momento, um dos meus problemas da minha padaria, por exemplo, é que cliente se comunica com o funcionário, se comunica com o estoque, tá? Então, é isso. Quando você vai descrever os seus requisitos, você tem que descrever tudo que o seu sistema se propõe a fazer. Ai, Angélica, eu estou entendendo o que você está falando, mas vamos supor, estou aqui no começo do mês, né? E estou aqui com você como orientador, a gente traçou alguns requisitos, entendi, já escrevi um monte de coisa, já tive, se for o caso, até desenho o ML, vocês viram o ML na graduação, bonequinho, se ligando com o bonequinho, fez tudo. Mas daqui a um mês, falo com o meu orientador novo e as coisas não é que mudaram, incorporaram, veio mais coisa. Então, essa mais coisa que está vindo, você vai adicionar o seu documento, tá? Então, tudo que está sendo definido agora, ou daqui a um mês, tem que ser adicionado no seu documento, porque isso é que você vai ser implementado daqui a 6 meses, por exemplo, tá certo? Então, tudo que vai ser implementado, você tem que definir nos requisitos. Você não sabe como é que você vai implementar ainda, mas se vai ter que ser implementado em um momento, você tem que definir os seus requisitos, certo? Então, o que é que cabe para a engenharia de requisitos? A engenharia de requisitos é esse processo de descobrir, analisar, documentar e verificar requisitos. Então, a parte de documentação é importantíssima. Quem pagou engenharia de software na vida, tem aluno aqui que é formado em engenharia de software, sabe que a parte da documentação é imprescindível e é uma das coisas que mais faltam hoje na vida, né? É muito provável que você entrar numa empresa agora de TI, é muito provável que o meu patrão diga assim, olha, você vai, junto com esses 2 funcionários, vocês vão gerenciar esse sistema aqui. Ok, chefe, meu gerente, tem a documentação desse sistema e em muitos locais não tem documentação. Isso é péssimo. Isso é péssimo por quê? Porque eu, que sou uma funcionária nova, que acabei de chegar na empresa, eu vou ter que aprender com os meus colegas como é que funciona, como é que é esse sistema, qual a tabela que se comunica com quem. Isso é péssimo porque não está documentado. Então, a parte da documentação é imprescindível nesse momento de desenvolvimento de software, seja de qual natureza for. Pode ser o software mais sofisticado e o mais simples. Quanto mais bem documentado, melhor. Tá bom? E aí... Professora? Oi, pode perguntar. Professora, com licença, quando a gente vai fazer, já nesse princípio, a gente coloca nas regras de negócio já o próprio CID? O CID? Qual é o CID que você está falando? Da confidencialidade, integridade e disponibilidade. A gente já define aí, não é? Já define aqui. Aqui você já começa a falar nesse assunto, exatamente. Já começa a falar nisso aqui. Muito bom pergunta. Obrigada. Obrigada a você, tinha esquecido o que é o CID, eu pensei que era outra coisa, eu puxei para banco de dados. Exatamente, já fala aqui nesse assunto sim, com certeza, tá? Com certeza. Então, vamos lá. Então, os requisitos, quais são as visões da especificação? Então, existem diferentes visões, tá, pessoal? Existe a visão do usuário, né? Então, voltei para a minha padaria. Existe o cara na minha padaria, quem vai ser? Vai ser o dono da padaria, vai ser o cara que está no caixa, talvez o gerente da padaria. Então, existem as pessoas que vão usar o meu software depois desenvolvido, tá? E existem requisitos do sistema. Aqui é a galera, somos nós, né? É a galera aqui desse lado que a gente vai entender quem são os analistas de sistemas, quem são os programadores, os analistas de projeto, né? Então, existem 2 visões. Vocês sabem muito bem disso. Se alguém já desenvolveu software na vida para vender, são 2 visões. Às vezes, o usuário... Alguém falou isso na aula passada. Você quer prometer o carne e o usuário quer chuva, né? Então, assim, são 2 visões. Então, isso é importantíssimo que essas visões, elas tentem, no máximo, chegar no âmbito comum, tá? No âmbito comum de o que o usuário quer e eu, como projetista, eu tenho que entender, certo? Então, assim, existem 2 vertentes, podemos dizer assim. Tem os requisitos do usuário, tá? E tem os requisitos do sistema. Vamos entender direitinho isso aqui. Os requisitos do usuário, o cara não tem a menor ideia como você vai implementar. Ele não tem a menor ideia. Ele só quer as coisas para o sistema dele, né? Então, o usuário, ele quer as funções e restrições que ele pretende, certo? Ele quer
ele não quer saber como é que você vai implementar ou desenvolver seu sistema, mas ele quer que venda o pão e seja debitado do estoque. Você que é o desenvolvedor, isso é problema seu. Então, isso aí são requisitos do usuário, por exemplo, no pão, né? Outro requisito do usuário é um ponto de vista das necessidades da empresa cliente. No caso, é a minha padaria que eu estou usando como exemplo hoje aqui. Então, ele não tem solução. Ele apenas quer que você venda, tire o pão do estoque, foi aquele funcionário que vendeu e vendeu para um cliente qualquer. Então, assim, os usuários, eles não têm a menor ideia de como é que você vai fazer. E eles não têm que ter mesmo, não, tá? E agora, eles têm a lista de necessidades deles, né? Eles têm a lista de necessidades deles, os requisitos do usuário. Ele é um cliente e após o sistema ficar pronto, é ele que vai usar o seu software que você desenvolveu. Tá? E aí, vocês aqui, alunos do mestrado em computação, então vocês é que têm que se preocupar com isso aqui, ó, com requisitos do sistema. Ok, você conversou com o usuário, você entendeu o que ele quer, então agora você vai descrever detalhadamente todos os requisitos que o usuário acabou de passar para você. Então, cabe a você o trabalho maior nesse momento, né? Como é que você vai fazer, como é que são as regras de negócio, quem se comunica com quem, então é você que vai fazer isso agora. Então, uma vez que você entenda qual é o problema, cabe a você documentar, detalhar, não sei como fazer isso ainda, mas funcionário tem que mexer com estoque, entendeu? Então, assim, você que tem que se preocupar com os requisitos do sistema, porque você é o desenvolvedor, certo? Então, nesse momento, devem ser padronizados os requisitos, né? Devem ser padronizados, completos e consistentes. Por quê? Porque vai ser usado pela equipe de desenvolvimento, né? Ou para você, aluno de mestrado, vai desenvolver seu trabalho. Então, isso aí geralmente faz parte do contrato, lógico, né? Eu sou um usuário que estou pedindo um sistema e você vai detalhar o máximo possível o sistema, porque você é o profissional de computação, certo? Então, assim, os requisitos do sistema são mais complexos, lógico, né? Você vai propor um sistema para ser desenvolvido para resolver tal problema, tá? Então, os requisitos, então, é quem está conversando aqui, tá, gente? Até agora tudo bem, requisito de sistema, requisito do usuário, tá tranquilo, né? O usuário pediu, eu entendi, e agora vou falar no meio computacional como é que eu vou tentar resolver as coisas que o usuário pediu, certo? Os requisitos, estou neste momento de compreensão, de entender tudo, eles se categorizam em dois tipos, tá? Requisitos funcionais e não funcionais. Vamos entender um pouquinho. Os funcionais são os mais claros. O que são os requisitos funcionais? São todas as funcionalidades e serviços que tem que ter no meu sistema. Tudo que deve funcionar no meu sistema são requisitos funcionais, né? Então, os requisitos funcionais, você vai documentar como o sistema deve reagir a entradas específicas, como deve se comportar em determinadas situações, o que o sistema não deve fazer, se seu sistema vai salvar, vai imprimir, vai mandar um e-mail para alguém, tá? Então, requisitos funcionais é tudo que vai funcionar no seu sistema, tudo. Serviços, funções, tudo. Então, por isso que a documentação é importante, né? Se alguém pegar um software já desenvolvido, tem um botãozinho ali que eu não sei o que faça, quando eu procuro documentação, aquele botãozinho serve para isso. É a parte funcional do seu sistema, tá? Então, os requisitos funcionais, eles têm que ter completude, né? Nesse documento que está fazendo, todos os serviços devem estar bem definidos, e também tem que ter consistência, eles não podem ter definições contraditórias, né? Então, tem que estar muito bem claro. Gente, no final dessa aula, eu vou começar a pedir a vocês um tal do documento de requisitos, e é isso que eu vou falar. Quanto mais bem escrito, melhor esse documento de requisitos, tá? Então, eu vou falar isso é um dos frutos da nossa aula de hoje, tá? Então, que são exemplos de requisitos funcionais, exemplos em que o software deve ter ali funcionando. Então, por exemplo, o usuário fazer uma consulta no banco de dados é um requisito funcional, certo? O sistema oferecer telas apropriadas para o usuário e documentos armazenados. Se eu fizer um pedido para um localizador, o usuário pode copiar esse pedido em outro canto. Então, assim, isso aqui são alguns dos exemplos, tá, gente? Imagina uma reticência aqui, muitos exemplos de requisitos funcionais existem, como eu estou falando a vocês. Tudo que o seu sistema propõe a fazer, você vai declarar aqui nos requisitos funcionais. É o corpo mesmo do negócio, tá certo? Então, aqui coloquei um exemplo. Por exemplo, requisitos do sistema é isso, né? Definem o que é solicitado ao sistema fazer e quais as limitações ele é requisado a operar. E aqui, esses dois primeiros exemplos são requisitos funcionais, né? Ou seja, requisitos que têm a ver com o funcionamento do seu sistema. Por exemplo, o sistema deve manter registro de todos os materiais da biblioteca, incluindo livros, séries, jornais, revistas e CD-ROM,
é um dos objetivos do sistema. Esse outro, ó, o sistema deve permitir que os usuários pesquisem um item através do livro, autor ou ISBN, uma consulta normal a um banco de dados, por exemplo. Então, repito, requisito funcional é tudo que vai fazer o seu sistema funcionar. Tudo, tá? Mesmo que seja no primeiro momento, mas é tudo que naquele primeiro momento está claro na sua cabeça, você tem que escrever no seu documento de especificação, tá? Você tem que ficar bem claro tudo que vem pela frente. Os requisitos funcionais podem ter algumas ambiguidades. É isso que a gente está conversando. O cliente pensa em alguma coisa e a gente do lado de cá, profissionais, desenvolvedores, logicamente, a gente pensa uma maneira mais fácil de implementar aquilo que o cliente acabou de pedir. Isso não é nenhum defeito não, tá, gente? Se o cliente pediu uma coisa, vamos lá, suponhamos que você saiba... Eu vou falar do banco de dados, que é a área que eu gosto muito. Você sabe que banco de dados você pode ser implementado em forma de tabelas, você pode ser implementado em forma de orientação a objeto, em forma de objeto, e você pode misturar as duas coisas. Pode ser um banco de dados objeto relacional. Tudo bem. Então, você sabe implementar essas três situações, por exemplo. Aí, o seu cliente falando, na hora que ele está falando, você já está pensando, bicho, isso aí vai ser melhor em forma de tabela, porque vai ser mais fácil querer a chave primária, a chave estrangeira. Isso não é problema. Você procurar o caminho mais fácil para você fazer alguma coisa, não é o problema, contanto que você faça o que o seu cliente está pedindo, tá? Ninguém é burro de ter um problema, você tem 3 tipos de soluções e você procura a solução mais complicada, aqui vai dar mais trabalho, aqui vai dar dor de cabeça, ninguém na vida faz isso. Se eu tenho 3 tipos de soluções para um problema, por exemplo, e eu acho que as 3 vão resolver, mas tem uma que é mais fácil de resolver, não há problema nenhum nisso, né? Mas tem que ficar tudo muito claro, então não pode ter ambiguidade nessa compreensão dos requisitos entre cliente e desenvolvedor. E aí eu volto para vocês de novo. Vocês conversem muito com os orientadores de vocês, para vocês não ficarem achando que tem que fazer uma coisa e eles estarem pensando outros. Então, não pode ter ambiguidade nessas ideias, né? Vocês têm que estarem falando o mesmo assunto, vocês têm que estar dançando a mesma música, tá bom? E aí, além dos requisitos funcionais, existem também os requisitos não funcionais, chamado RNF, que aí são, podemos dizer assim, que são coisas a mais do seu sistema, mas que eles são muito importantes também. Então, o que são esses requisitos não funcionais? São propriedades e restrições do sistema. Por exemplo, segurança do sistema, desempenho, espaço em disco, né? Tudo, ou seja, o cliente quer o sistema funcionando, requisitos funcionais. Mas você tem que se preocupar com tudo isso. Como é que vai ser o backup do sistema, a parte de desempenho, se ele vai ficar rápido, se ele vai ficar lento, né? Então, assim, os requisitos não funcionais não tem a ver com a funcionalidade do sistema em si, mas também eles servem muito para que tudo funcione muito bem, funcione corretamente. Os requisitos não funcionais, eles podem ser do sistema todo ou de parte do sistema, né? E aí, há momentos em que eles são mais críticos do que os requisitos funcionais, infelizmente. Então, por exemplo, alguns requisitos não funcionais. Então, por exemplo, requisitos do produto especificam o comportamento do software. Então, se aquele software, se ele está rápido, se ele tem um desempenho bom, como é que é a latência dele, se for precisar de rede, como é que é a parte de rede dele está se comunicando bem, está fazendo as coisas rápido, ou está tudo muito lento, né? Então, é isso que eu estou falando. Não tem a ver muito com as funcionalidades do sistema desenvolvido. É o a mais que tem a ver com a computação, né? Velocidade, backup, segurança, são alguns requisitos de produto. Requisitos organizacionais, são consequências de políticas e procedimentos da empresa. Por exemplo, a empresa Coca-Cola, por exemplo, ela segue alguns padrões de qualidade, padrões ISO 9001, ISO 9003, muitas empresas elas têm que seguir algumas certificações, alguns padrões de qualidade. E aí, isso pode ser um requisito não funcional. Olhe, o sistema está funcionando, tudo que você fez para mim está funcionando, só que eu tenho que seguir os padrões ISO 9001, 9002, 9003. Então, isso é uma coisa da empresa. Isso é um a mais que a empresa está pedindo para o seu sistema, tá? É um requisito não funcional próprio dessa empresa, próprio da organização. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É muita coisa para gerenciar, pessoal, é muita coisa. E, além disso, do produto da empresa, ainda tem os requisitos externos, derivados do ambiente ou fatores externos ao sistema. Por exemplo, a legislação. Vocês sabem que a gente mora na República Federativa do Brasil, e o Brasil tem algumas leis, né? Ainda bem, tem algumas leis, e que uma das leis, por exemplo, no mundo da computação, diz assim, você não pode disponibilizar dados confidenciais para outras pessoas. Isso é uma lei federal, que todo mundo que trabalha com sistema de informação, com banco de dados, com segurança, não pode disponibilizar
dados confidenciais. Por exemplo, eu não tenho direito de chegar agora no banco de Maricégio, por exemplo, e dizer assim, olha, eu quero saber quanto é que Maricégio ganha. Maricégio é funcionário aqui dessa empresa, funcionário da Coca-Cola, e eu quero saber quanto é que Maricégio ganha. Isso não pode, né? Isso não pode. Por quê? Porque isso é considerado um dado confidencial. Ou eu não posso chegar na casa aqui da minha vizinha, quero saber da vida da minha vizinha, suponhamos que eu seja uma fofoqueira, né? Olha, eu quero saber se minha vizinha tem AIDS. E eu vou agora no sistema de saúde aí, eu quero saber se a minha vizinha que mora aqui em Mossoró, se ela tem AIDS. Então, o Brasil, ele tem essa espécie de segurança. Dados confidenciais não podem ser disponibilizados, não podem. Então, isso também pode ser um requisito não funcional. Não estava previsto no funcionamento do software. O software, ele tem que funcionar para isso aqui. Mas, por exemplo, existe essa legislação nacional onde alguns dados confidenciais não podem ser disponibilizados. Isso é uma lei federal, realmente, tá? Então, além dos requisitos funcionais que vocês vão se preocupar para o produto de vocês, ainda tem requisitos não funcionais que são um a mais e que são necessários em alguns sistemas, né? Então, como exemplo, requisito de produto. Esse slide não complementou. Pode perguntar. O requisito de conformidade com a ISO podia ser considerado externo também? O da ISO 9000? Pode. Sim. Pode também? Pode sim, sem dúvida. Pode sim, porque a ISO também é bem mais abrangente, né? É uma coisa bem mais geral. Pode sim. O povo está perguntando umas perguntinhas boas, rapaz. Professora, seria no caso, é o 27000 de 2018? Sim, exatamente. Essa é a formada em engenharia de software que está falando? Não, sou não. Já é outra. Tá falando. A galera é boa, exatamente, Jane. É uma dos exemplos, é isso aí, a 2700. É um dos exemplos, sim, certo? Então, vamos lá. Então, um slide complementa o outro. Então, o requisito de produto é isso que tem a ver com o software. Então, um exemplo seria esse. Olha, a interface do usuário vai ser implementada como HTML, por exemplo. Isso é um requisito não funcional, né? Eu quero que o software funcione lá no funcional. Esse não funcional aqui é só um a mais que eu estou propondo, um a mais muito importante. Nesse aqui, ó, requisito organizacional, tem a ver com o padrão do cliente. Então, um exemplo, todos os documentos entregues devem seguir o padrão de relatório XYZ00, que é dessa empresa que eu estou trabalhando para ela nesse momento, desenvolvendo software para ela, tá? E requisitos externos que possam a legislação, por exemplo, informações pessoais dos usuários não podem ser vistas pelos operadores do sistema. Então, isso quem está conversando. Dados confidenciais não podem ser disponibilizados. Gente, isso é um problema tão sério de dados pessoais que, às vezes, acontece muito isso. Você, por exemplo, está fazendo o seu trabalho e aí, eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando num grupo de estudo que a gente quer fazer uma avaliação por que o curso de ciência da computação, de graduação em ciência da computação, existe uma taxa de desistência tão alta, né? Então, assim, acho que dos que entram, acho que 40% só se formam e os outros desistem por N motivos, né? E a gente também esse estudo aqui na UFESA, e aí eu fui lá isso aí foi 2018, tá, gente? Eu fui lá no departamento na SUTIC da UFESA, que eu fui pedir o acesso do SIGA-A, dos alunos de graduação de computação, desde o início do curso, que foi 2006, aqui na UFESA, até os dias de hoje, que era para poder a gente fazer um estudo, uma mineração de dados, entender por que os alunos desistem tanto. Olha só o que eu pedi. Eu pedi todos os dados dos alunos, então, seja, os dados de Maricégio, que foi aluno de graduação, e eu pedi todos os dados dos alunos de 2006 até o ano 2018, esse pedido que eu fiz foi em 2018, onde eu queria os dados dos alunos para entender por que tanto aluno desistia do curso de ciência da computação. E na hora que eu pedi, o Jerry lá fez assim, professora, quais os dados que você quer? Aí eu fiz assim, não, eu não quero dados confidenciais de ninguém, eu não quero o CPF de ninguém, eu não quero nem o nome completo do aluno, eu só quero saber, assim, se é masculino ou feminino, os dados socioeconômicos. Aí foi aí que eu pisei no calo sem querer. Os dados socioeconômicos são importantes, por quê? Porque é uma pessoa mais humilde, uma pessoa que precisa trabalhar, às vezes não consegue tocar o curso. Eu queria dados socioeconômicos, né, dados da vida monetária, digamos assim, da pessoa, e aí o pessoal ficou bem assim, ficou bem cismado. Aí disseram assim, professora, dados confidenciais não podem ser disponibilizados. Eu faço, não, eu não quero dados confidenciais de ninguém, eu não quero o CPF de Maricégio, eu não quero o nome completo, eu só quero, assim, uma linha da minha tabela, masculino, sim. Aí várias colunas iriam me interessar, né? Que era um estudo de mineração de dados. Masculino, saber se estudou em colégio particular ou colégio público, e tinha muitas coisas, saber se o pai tinha curso superior, mas tinha algumas coisas assim. E, gente, para eu conseguir esses dados, foi uma luta na terra, porque eu tive que assinar um termo de que eu não ia disponibilizar dados. Sim, e não me deram os dados todos, lógico. Me deram isso, se era masculino ou feminino, se
o pai tinha curso superior, se a mãe tinha, algumas coisas assim que iam interferir para entender por que os alunos desistem tanto do curso. Mas na hora que eu falei que eu queria dados, que eu não expliquei, o gerente deu um passo para trás. Tipo assim, eu não posso estar dando dados para a senhora, professora. A senhora pode ser professora, mas eu não posso estar dando dados para a senhora de CPF de ninguém, de endereço de ninguém, eu não posso, não completa, mas não. E nem eu quero, porque isso não vai adiantar nada para o meu estudo. Então, essa parte de dados, ainda bem que muitas empresas e universidades, lógico, têm essa preocupação. Pode falar, pode falar. O problema é que nesse vazamento que teve, vazou os dados de todo mundo aí. Eu soube. Foi da onde aquele vazamento, hein? Onde foi aquilo? Dizem que foi da base do PROCON, mas o PROCON não assumiu, né? Menina, foi não sei quantos milhões de CPFs que estão aí, né? Espalhados, CPF do povo. CPF, endereço, telefone, tudo. Pois é. Agora isso aí é um problema tão sério, porque eu acho assim, eu não sei quem responde por isso. O PROCON é o quê? Governo federal? Governo estadual, municipal, eu não sei quem é. Isso é um problema tão sério, porque se alguém tiver algum problema por causa desse vazamento, seja de clonar o celular, seja de usar o CPF para alguma operação indevida, você pode botar alguém na justiça. Só que eu não sei quem é esse alguém, entendeu? Se é o estado, o município ou o Brasil, eu não sei. Porque não pode estar vazando Tem até um link que dá para verificar os dados que vazou. Eu vou já ver se o meu tá lá, criatura, pelo amor de Deus. Eu soube, menina, esses dados, eu li pelo celular e às vezes eu tenho preguiça de abrir as coisas no celular, eu prefiro o computador, porque o celular é pequenininho. Aí eu soube esse vazamento, mas eu não sabia de onde tinha sido, eu não sabia. Então, assim, talvez sido do PROCON. Mas PROCON de onde? PROCON não é municipal, não? Por exemplo, o PROCON de Natal é diferente do PROCON de Mossoró, né, não? Não, mas aí é o pessoal que alega, né? Eles não assumiram nada, nem vão assumir. Ninguém vai assumir. Vazou esses dados, ninguém vai saber, a gente nunca vai saber de onde, porque é justamente um dos problemas é isso que eu estou falando. Algum problema que qualquer um de nós possamos ter por causa desse vazamento, a gente vai pegar quem? Vai culpar quem? Ninguém vai assumir esse erro. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Não pode dar os dados da pessoa, né? Olha só, isso é tão sério, porque, por exemplo, se alguém sabe o quanto você ganha, suponhando que você ganha muita grana, você ganha 100 mil reais por mês, né? Aí, olha, eu sei que ela está ganhando muito dinheiro. Dá para sequestrar o filho dela e pedir aí uns 20, 30 mil pelo filho dela, porque ela tem como pagar. Então, assim, além de mexer na segurança física da pessoa, outros tipos de segurança, de pegar seu CPF, e clonar celular, e cartão de crédito. Nossa, isso é um problema muito sério. E é como a gente está conversando aqui, não vai aparecer o culpado, viu? Não vai aparecer. Quando houve esses vazamentos, com licença, professor, quando houve esses vazamentos, inclusive, acho que a minha mãe foi uma das prejudicadas. Apareceu uma cobrança, minha mãe, coitada, nunca saiu do Rio Grande do Norte, apareceu uma cobrança para ela, como se ela tivesse uma casa no Maranhão. Oh, meu Deus do céu. E aí, como é que resolveu isso? Não, aí, eu não sei o que foi que aconteceu, mas estava realmente no site da empresa, é como se houve alguma falha do tipo que estava realmente no site da empresa. Aí a empresa entrou em contato com a gente, já estava ficando muito chato, ligação em cima de ligação, sendo que a mãe não estava devendo nada. Aí eu tomei as rédeas e fui da empresa, abri uma reclamação, um monte de coisa lá. Aí eles enviaram uma carta positiva, dizendo que realmente tinha acontecido um equívoco, alguma coisa relacionada aos dados, sei o quê, mas a gente ia entrar com uma ação judicial contra a empresa. Tem que ser. Porque, tá entendendo? Sua mãe, coitada, como você bem disse, não saiu do Rio Grande do Norte e tá com a dívida no Maranhão, alguém tem que responder por isso. Aí sua mãe lá e vai para a SPC Serasa sem nunca ter feito nada de errado. Exatamente. E a dívida cobrada era como se fosse desde o ano de 2002. Ixi, minha Nossa Senhora. Olha aí, uma casa, como se ela tivesse uma casa. Mas ela tem uma casa no Maranhão, nunca falou pra gente. A pobre, coitada, minha gente. Eu ficaria sem dormir fácil numa situação dessa. Ela ficou doidinha, eu tomei as rédeas e fui procurar ação judicial. Aí o advogado me aconselhou a entrar logo com ação, tentar conversar com a empresa, mostrar que aquela conta não era da minha mãe. Aí a gente conseguiu resolver, graças a Deus. Sem precisar entrar na ação judicial. Porque também a ação judicial é dor de cabeça para todo mundo, né? Para vocês, para a empresa, para todo mundo. Ninguém quer passar por isso. Pois é, minha gente, isso é muito sério, essa parte de segurança na internet. Gente, se alguém quiser ir para a área de segurança, pode ter certeza que vai ganhar muito dinheiro, porque, assim, está precisando, sabe? Essa área de segurança na internet, principalmente, está precisando. E é muito difícil, não é muito fácil, não. Porque os hackers aí também são danados, né? Então, assim, essa área de segurança aí, que quem for, minha gente, é muito dinheiro. Se você conseguir algum emprego bom, consegue, porque o pessoal está precisando mesmo. A parte de segurança é puxada e necessária.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? É o seguinte, qualquer coisa pode me interromper, viu, pessoal? Nós que lutam com essas dívidas que vão aparecer aí, né? Não, mas se Deus quiser, não vai aparecer, não. Deus ajuda. Deixa eu só tirar uma dúvida, eu fiquei curiosa só da sua mãe. No caso, a empresa era uma empresa, como fosse o quê? A construtora era que estava cobrando dela? Ou era um banco? Não, era como se fosse uma conta de energia. Sabe? Do Era uma empresa de Maranhão. energia do Maranhão, sendo que minha mãe nunca saiu nem do Rio Grande do Norte. Mas foi depois do vazamento de dados, sabe? Só que eu fui mais esperta que a empresa já excluiu a conta da minha mãe. Antes de tudo, eu entrei no site, baixei tudo que tivesse de fatura. Porque qualquer coisa eu tenho umas provas, eu tenho uma comprovação de que a empresa estava agindo dessa forma, por algum vazamento de informações que houve, e acarretou que entrou, como se fosse o CPF da minha mãe nessa empresa. Foi uma confusão medonha, mas, graças a Deus, até o momento... Vai dar certo, Deus quiser. E eu tô pensando outra coisa assim, pode ser alguém que tem essa dívida de 2002 até hoje, alguém tem, e pegou sua mãe para ser bode expiatório. Tipo assim, tira essa conta das minhas costas, a nova, né, a pessoa que tá devendo é ela. Sei lá, esse pouco para fazer o mal é tão rápido. Ave Maria. Ave Maria. Gente, então, os requisitos não funcionais, que é esse a mais que eu tô falando do sistema de vocês, certo? Tá? Então, olhe a categorização deles. Ele muita coisa como requisito não funcional. Na minha opinião, eles dão mais trabalho do que os funcionais, porque, olha só, aqui em cima, requisitos não funcionais, e daqui as 6 categorias que eu falei, né? Requisitos do produto, organizacionais e externos, por exemplo. Cada um desses se desmembra em mais outra arvorezinha, ó, produto, eficiência, confiabilidade, portabilidade, facilidade de uso, desempenho e espaço. Só a ver com o produto. Com a organização, né? Com a empresa. Entrega, implementação, padrões. E esses externos, que podem ser até uma lei nacional, como história dos dados confidenciais, aí tem os requisitos reguladores, éticos, legais, privacidade, segurança. Então, os requisitos funcionais, eles dão muito mais trabalho, na minha opinião, do que os requisitos funcionais, né? Porque eles são bem mais abrangentes do que você tem que pensar para o seu sistema, né? É muita coisa que você tem que pensar para o seu sistema, realmente. Então, os requisitos não funcionais, eles podem ser mensuráveis. Por exemplo, você pode dizer que a velocidade do seu sistema, ela está mais abaixo do que você estava prevendo. Ou ela está rápida, ela está boa, está bem, com desempenho bom. A facilidade de uso, o tempo que se gasta para treinar, para capacitar um funcionário, né? Então, assim, às vezes você pode mensurar, quantificar os requisitos não funcionais. Isso não é um negócio muito fácil, mas você pode fazer isso. Você consegue mensurar mais os não funcionais do que os funcionais. Aqui, ó, confiabilidade, você pode ter um tempo médio para falhar, probabilidade de indisponibilidade, taxa de ocorrência de falhas, né? Então, você pode ir muito essa parte mensurável. Mas, mesmo assim, não é um negócio muito fácil de fazer, não. Então, pegando aqui esse slide que eu mostrei agora há pouco, requisitos funcionais, né, foi manter os registros e pesquisar alguma coisa. E os não funcionais, ó, a interface do usuário deve ser implementada para a internet, é um não funcional, e o sistema deve suportar pelo menos 20 transações por segundo. Então, é um a mais que é importante no sistema de vocês. Então, vocês têm que também listar tudo isso no seu documento de requisitos. Quem são os requisitos funcionais, quem são os não funcionais. É um documento que tem que dar até um pouquinho de trabalho, tá? E é isso que eu estou conversando aqui com vocês. Ó, os requisitos não funcionais não é uma tarefa fácil. Na minha opinião, eles são até mais complicados do que os funcionais, porque os funcionais, você está trabalhando naquele sistema, você sabe tudo que ele faz e o que ele não faz. E os não funcionais são essas informações a mais que você tem que estar gerenciando, se preocupando com a empresa, com a legislação municipal, estadual, federal, seja lá quem seja, né? Então, assim, em alguns momentos pode até acontecer uma mistura aí dos requisitos funcionais e não funcionais, que é muita coisa para se gerenciar realmente, tá? E os requisitos não funcionais, eles podem conflitar com outros requisitos, ainda tem mais essa. Imagine a empresa defende X, por exemplo, e a cidade defende Y, né? E aí você vai implementar um sistema, você entrou nesse item aqui, ó, organização versus externo, a empresa defendendo X e a cidade defendendo Y. E aí? Quem que vai mandar? É a empresa, que é onde o sistema vai rodar e quem está ali pagando, ou é a cidade que essa empresa está localizada? Isso aí também gera alguns problemas, que é o que está acontecendo hoje aqui, né, na vida. O governo diz uma coisa, o governo federal diz uma coisa, o estadual diz outra, o municipal diz outra, e a gente fica doidinho, sabe o que faça? Então, isso pode acontecer também em software, tá? Requisitos não funcionais, eles podem ser conflitantes. Então, até isso tem que gerenciar. É muita coisa para gerenciar ao delimitar seus requisitos, tá, gente? Não é uma tarefa simples. Não é à toa que a disciplina todinha falando nisso, tá? Então,
Problema dos requisitos, seja lá quais forem, os funcionais ou não funcionais. Os requisitos podem não refletir as reais necessidades do cliente do sistema, por isso tem que ficar bem claro, né? Fale e fale com o seu cliente 1000 vezes se for necessário, mas para poder vocês falarem o mesmo idioma. Os requisitos serem inconsistentes ou incompletos, né? Isso aí pode acontecer no início, e aí vocês têm que trabalhar para que isso não aconteça nos requisitos de vocês. O custo alto para se fazer mudança de requisitos podem, depois de ter sido concordados, pode ser um problema muito grande, né? Então, a hora de se entender no começo, não na metade do caminho, tem que se entender no começo. Até na metade ainda dá para o prejuízo ser mais ou menos, mas não deixe muito para o final, não, que aí o prejuízo é grande. Ou financeiro, ou em tempo, né? Você não tem mais tempo para fazer o que que o seu cliente estava pensando lá no começo da conversa. E também pode existir mal-entendidos entre o cliente e entre os caras que desenvolvem o sistema, né? Porque são dois mundos diferentes. Eu conversando com os alunos da graduação, é muito engraçado, que os alunos que vão conversar com o cliente para alguma coisa, o cliente às vezes quer uma coisa que ele diz assim, não tem como fazer isso, e o cliente ele não entende, né? Ele acha que no mundo da computação você pode fazer tudo com pouco, pagando pouco em pouco tempo, e às vezes não dá, né? Então isso tem que ficar muito claro. Essa conversa inicial às vezes é muito complicada, do cliente com o desenvolvedor, mas tem que acontecer, né? Não tem jeito, tá? Então, o que é engenharia de requisito? O que é que eu vou falar muito com vocês por um bom tempo, né? Quais são as atividades do engenharia de requisitos? Então, assim, ok, vocês estão fazendo um mestrado, ok, vocês são desenvolvedores de algum cliente, ok. Então, quais são os passos que você deve seguir em se tratando de requisitos, do seu sistema, o início da brincadeira mesmo, tá? Então, a engenharia de requisitos, ela tem essas 4 atividades, nessas 4 etapas. Seria 1, estudo da viabilidade. 2, licitação ou análise dos seus requisitos. 3, especificação dos requisitos. 4, validação dos requisitos. Gente, isso aqui tudo é antes de começar a implementar, a projetar qualquer coisa. Isso aí você tem que entender tudo isso antes de meter a mão na massa. Então, eu não estou nem falando em linguagem de programação, não estou falando nada. Eu estou falando em compreensão, o que é que eu vou fazer, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado, né? É você entender tudo. Eu gosto muito de desenhar. Então, quando eu fazia graduação, que às vezes o professor pedia, eu desenhava. Olha, esse aqui tem que se comunicar com esse, eu desenhava para poder, depois eu fazer um documento mais formal. Mas eu desenhava muito, que é para poder entender quem falava com quem se comunicava. Então, assim, se for o caso, até desenho, vocês saberem, ó, isso aqui se comunica com isso, esse aqui acessa o sistema, já esse outro não acessa. Esse perfil pode acessar o sistema, esse outro perfil não acessa. Então, se for o caso, até desenho, gente, para ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Então, vamos lá. Etapa 1, estudo da viabilidade. É o início de tudo, né? Sistemas novos devem começar com o estudo da viabilidade, do tipo, esse sistema é viável? Isso que eu estou propondo a fazer, vou fazer sempre isso, empresa e mestrado, tá? O sistema que eu estou propondo a fazer, ele vai contribuir para os objetivos da empresa, ou ele vai contribuir para o meu mestrado, né? O sistema que eu vou implementar, ele vai ser implementado com a tecnologia atual, dentro do custo e prazo da empresa vai me pagar, ou ele consegue ser implementado nos meus 2 anos de mestrado que eu estou propondo, né? O sistema pode ser integrado a outro sistema já em operação. Eu acho que nenhum de vocês vai passar por isso, mas às vezes acontece, diante dessa dissertação de mestrado, se comunicar com o de um aluno anterior, por exemplo. Já aconteceu isso. Um aluno X fez a dissertação dele nos 2 anos, e o aluno Y, ele fez um outro framework que se comunicou com o do aluno X. Já aconteceu isso no nosso mestrado. Então, você tem que pensar, vou conseguir fazer essa comunicação, essa interoperabilidade? Se o cara desenvolveu em Java, eu vou ter que entrar em Java também, como é que eu vou fazer? Então, tudo isso, você tem que ver se vai ser viável, tá? Então, eu estou aqui, eu tenho 2 anos para fazer minhas coisas, eu tenho 1 ano para qualificar, 2 anos para defender. Vai ser viável? O que eu estou propondo, dá para eu fazer? Vai ter. Então, isso é crucial, minha gente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Ninguém vai ganhar o prêmio Nobel com o mestrado. Nem muito menos com o doutorado, pode ser que tenha um pouquinho mais de chance, mas também é difícil. Ninguém vai ganhar o prêmio Nobel. Então, assim, ninguém tem que propor, eu vou propor, assim, uma coisa exorbitante, que eu vou, assim, ser conhecido. Que bom que você está disposto a trabalhar, né? Seja muito bem-vindo. Agora, não ache que você vai desenvolver uma coisa imensa, porque você só tem 2 anos. Então, essa parte da viabilidade. Neste momento, eu estou começando o mestrado. O que eu estou propondo, eu consigo fazer em 2 anos? Vai ser viável? Tudo que eu preciso estudar, tudo que eu preciso aprender, implementar, vai ser viável? Então, o momento é agora, né? Se vai ter realmente seu trabalho tem viabilidade para isso.
tá? E aí, uma vez que você define que vai ser viável o custo, o tempo, o que eu estou propondo a fazer, tudo isso, então é importante você fazer um relatório de viabilidade. É isso que eu digo, muita documentação, pessoal, que for documento, quanto mais documentado, melhor. Após responder essas perguntas de tempo, no caso de empresa, né, de dinheiro, de implementar tudo, por exemplo, então você faz um relatório de viabilidade, onde você coloca o que você pretende fazer, orçamento, cronograma, né, sugerir outros requisitos de alto nível, se assim você vir que é necessário, ou, se for o caso, assim, não, isso não dá, porque esse meu orientador do mestrado, ele quer muita coisa, eu consigo fazer a metade, e a metade da dissertação, então vamos começar. Então, assim, é isso que eu estou falando aqui com vocês, é o momento de vocês verem, é viável fazer isso? Eu tenho 2 anos para fazer isso, eu vou conseguir? E se Deus quiser, todo mundo vai. Então, viabilidade, tá, gente? É analisar. Nossa, uma moto passou aqui rasgando tudo. Analisar se o que você está propondo fazer é viável. Se Deus quiser, vai ser viável para todo mundo, todos vocês que estão aí começando, tá? O segundo passo é você analisar os requisitos, tá? É viável, entendi o que eu preciso fazer, agora eu vou analisar tudo que eu preciso fazer, né? Então, você vai descobrir quais são os seus requisitos, vai classificar e organizar seus requisitos, priorizar, né? Então, é o momento de você estar entendendo as coisas. Você já entendeu qual é o seu trabalho, já entendeu a viabilidade, vai dar para fazer em 2 anos, e você tem que começar a ficar bem claro o que é que cada módulo do seu sistema vai fazer. Por exemplo, se eu estou propondo, sei lá, desenvolver um banco de dados inteligente. Então, estou puxando um banco de dados novo, que é a área que eu gosto, tá, gente? Um banco de dados inteligente. Então, é agora que é o momento que eu tenho que pensar em tudo. Então, o meu banco de dados, eu tenho que ter algumas tabelas, tem que ter algumas tabelas que serão o cérebro mesmo, o coração do processo, e outras que serão linkadas às tabelas principais. Então, eu tenho que começar a analisar como é que eu vou fazer as minhas coisas, né? Eu tenho que começar a traçar como é que eu vou resolver meus problemas que eu estou propondo lá do meu sistema, tá? Então, assim, é começar mesmo a elucidar as coisas, analisar como é que eu vou fazer isso. Repito, não cheguei nem em programação ainda, eu estou só pensando aqui nos meus desenhos, como é que eu vou resolver esse problema do meu banco de dados inteligente que eu estou propondo fazer na minha dissertação de mestrado, por exemplo, tá? A terceira etapa, então, beleza, então você viu que é viável, ok, você começou a entender seus requisitos, então você vai fazer algumas coisas, você vai estar analisando, você está estudando, você está descobrindo como é que você vai fazer, e aí você tem que especificar seus requisitos, ou seja, você vai coletar e organizar todos os requisitos que envolvem o seu projeto, todos. Repito, você está hoje em 18 de março, os requisitos são tais. Daqui a 2 meses podem mudar. Ok, mas nesse 18 de março já tem alguns requisitos que já estão na sua cabeça. Então, você vai começar a coletar e organizar todos esses requisitos, tá? Então, especificar um requisito implica em compreender exatamente o que deve ser feito e o que se esperar como resultado. E aqui, você vai especificar quem é requisito funcional e quem é não funcional. Gente, isso dá trabalho. Isso você não vai fazer em uma semana, isso dá trabalho, você pensar em tudo, né, quem é funcional, quem é não funcional, dá um trabalho danado. Então, especificar os requisitos bem direitinho. No final, vou mostrar para vocês um documento que ficou bem legal, que Gabriel fez. E a quarta etapa da engenharia de requisitos é você validar seus requisitos. Então, você viu viabilidade, você especificou, não, desculpe, você analisou, especificou e agora você tem que validar. Pessoal, deixa eu dar uma dica. Trabalho de computação, vida acadêmica que eu estou falando, certo? Se você fez tudo certo, você foi desenvolver um software, você implementou o software, você instalou, tá tudo certo. Se não tiver validação do seu software, não vai adiantar de quase nada, certo? Por exemplo, suponhamos que eu estou desenvolvendo voltei para a minha padaria. Então, eu fiz tudo certinho, minha engenharia de requisitos, tracei e modelei, fiz tudo, implementei, peguei uma linguagem que eu domino, implementei, fiz interface gráfica, fiz tudo lindo. Se não tiver no final aquele cliente que vai pegar, porque eu da computação, eu mexendo, é uma coisa, né? Vocês fizeram uma graduação em computação, então vocês mexem lá, é uma coisa. Agora, eu pegar a funcionária lá da farmácia, da padaria, para mexer, é outra coisa. Então, o que é a validação? Você colocar outra pessoa, ou outras pessoas, ou até uma empresa, para validar o seu software, para poder testar o seu software e validar. Tipo assim, isso aqui está funcionando?
Ou a funcionária vai pegar o seu sistema, não, está muito confuso, eu não sei mexer muito no teclado, eu precisava de uma coisa que tenha mais mouse. Então, o que é validar? É você colocar outra pessoa ou outra empresa para testar o seu sistema, né? É testar e validar o sistema. A mesma lógica cabe aqui, né? Validar seus requisitos. Você entendeu a fiabilidade, especificou e tudo, agora você tem que validar. Tudo isso que eu pensei, né, vai ser realmente necessário? Se for o caso, nem valida sozinho, chama outra pessoa para validar com você, né, para vocês trocarem ideia, vai ser realmente necessário? Existem conflitos entre os requisitos estão documentados, podem ser implementados, então, assim, é você fazer uma análise crítica, né? Você fez todos os passos e agora senta, e agora eu estou no caminho certo mesmo, e é como eu estou dizendo, se for o caso, chama até outra pessoa, brinca para o mestrado, você está ajudando com a tua colega, pede para a sua colega validar o seu sistema, você valida o dela, veja a visão de outra pessoa, porque aí você vai ver, porque é isso como eu estou conversando com vocês. Eu sou da computação, eu faço, eu mesmo desenvolvo e eu mesmo uso. Não é a mesma coisa do que um usuário comum. Não é a mesma coisa do que a funcionária da minha padaria. Não é a mesma coisa do que a gerente do colégio, que eu fiz um sistema Siga Plus, né? Botei no colégio, a quem vai usar, a diretora, a coordenadora, a professora, não foi a pessoa que desenvolveu. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração e pedir para validar tudo que você fez. Isso é importantíssimo, gente. Uma dissertação de mestrado, se não tiver validação, é muito difícil dela passar. Tem que ter validação do que você fez, tá? Tem que ter validação, tá? E aí, resumindo tudo, pessoal, resumindo essa parte do processo de gerir requisitos, uma figurinha só, né? Primeiro passo, estudo de viabilidade, é proposto que faça um relatório de viabilidade. Depois, licitação e análise de requisitos, já pode começar a fazer modelos de sistemas, a modelagem UML, ou o que é que você use, ou você tenha familiaridade. Especificação dos requisitos, né? Requisitos do usuário e do sistema, lá no começo da aula, né? A visão do usuário e do sistema, e a validação dos requisitos. Então, após essas 4 etapas aqui, tem que ser gerado esse camarada muito importante, que eu até, chamei a atenção para ele, que é chamado documento de requisitos, certo? Então, uma das coisas que eu e Gabriel vamos pedir a vocês nessa disciplina é que todo mundo gere o documento de requisitos dos seus trabalhos, certo? Isso é uma das coisas que nós vamos pedir a vocês. Vocês vão passar por tudo isso, viabilidade, analisar os requisitos, especificar, vai ter uma validação, né? Pelo menos simples, para poder vocês gerarem para a gente um documento de requisitos do sistema de vocês, no mestrado de vocês. Então, isso aqui é um dos produtos que a gente espera de vocês nessa disciplina, esse bendito documento, tá? O que é o documento de requisitos? É um documento oficial, formal, certo? Em que os desenvolvedores devem implementar. Esse documento deve incluir tanto os requisitos do usuário, quanto os requisitos do sistema. Não tem problema de tamanho, não, tá? Pode ser um documento grande, contanto que tenha tudo que seja necessário. O documento, ele é lido por várias pessoas interessadas no sistema, são os stakeholders. Eu vou falar em stakeholders daqui a pouco. Vou essa palavrinha aqui, são os stakeholders, tá? Então, vamos lá. O que é esse documento de requisitos? Então, é um documento formal, usado para comunicar os requisitos aos clientes, engenheiros e gerentes. Ou seja, todo mundo que estiver envolvido nesse trabalho, nesse sistema, eles têm que ter acesso aos documentos e requisitos. Mesmo que seja um cliente que não entenda quase nada, vai entender só por esse documento, mas ele também tem que ter acesso a isso, certo? Então, o documento de requisitos, ele descreve tudo que seu sistema vai ter. Tudo, tá? Os serviços e as funções que o sistema vai prover, as limitações, o que ele faz e o que ele não faz, tá? As propriedades gerais do sistema, isto é, as limitações e propriedades emergentes, definições de outros sistemas, se houver integração, tem que ter isso no documento, que vai ter integração do sistema X com o sistema Y. Gente, tá preparando uma chuva aqui, que a nuvem já tá preta. O documento também deve ter informações sobre o domínio da aplicação do sistema, por exemplo, como calcular, determinar... Gente, o documento de requisitos é a coisa mais completa que vocês têm que ter de tudo. Até um cálculo simples você coloca lá no documento, vai calcular dessa maneira, tá? Limitações do processo, se for o caso, você pode até botar qual é o hardware mínimo, que é para poder aquele sistema rodar tudo bem, rodar sem problema. Então, tudo isso você pode botar no documento. Tipo assim, a escola encomendou o sistema para você, você fez, só que o computador que tem na escola não suporta, você pode estar no documento. A máquina mínima para que isso dê certo tem que ser com tal configuração, certo? Então, o documento de requisitos
é a coisa mais completa que vocês têm que fazer, porque ele vai colocar tudo que você precisa no sistema de vocês. Para quem quiser quem for ler esse documento, vai entender, certo? Seja o cliente, você trabalhou 2 anos sem empresa, depois você saiu, outra pessoa entrou do seu lugar. Quando essa pessoa entrar, pegar o documento de requisitos, ela entender o que aquele sistema faz, então ele é importantíssimo e muito, muito, muito sério, né? Então, aí tem essa palavrinha chamada de stakeholders. O que é os stakeholders? São todas as pessoas que têm qualquer interação direta ou indireta com os requisitos, ou seja, os clientes e usuários, o gerente do projeto, o analista do sistema, engenheiro de teste, quem vai fazer manutenção, todo mundo que vai passar por esse sistema, gente, seja a pessoa que encomendou, seja o último cara que vai trabalhar no sistema, todo mundo que está nesse processo são chamados stakeholders. Todo mundo que está envolvido de alguma maneira, direto ou indiretamente, são os stakeholders. Então, dentro desse conceito de stakeholders, o documento de requisitos, ele tem e deve ser lido por todos os stakeholders, todo mundo que está envolvido, tá? Então, o documento de requisitos, ele é para ser lido pelos clientes do sistema, porque ali tem que estar especificado todos os requisitos, e os clientes, eles têm que ler para ver se está realmente o que eles estão pedindo, tem que estar muito claro no documento. É isso que eu digo, tem que ser um documento bem feito, que o cliente leia e concorde, e o implementador e o cara que vai dar manutenção do sistema leia e entenda também, tá? Então, tem que ser muito bem feito o documento de requisitos. Então, o cliente leu, concordou com os requisitos, com as necessidades, né, aprovou. O gerente de projeto, eles usam os documentos de requisitos para planejarem uma proposta para o sistema e o processo de desenvolvimento do sistema. Também tem essa compreensão. E gerente do sistema, né, os requisitos para entender o sistema em construção. Engenheiros de testes, então aqui, engenheiros de sistema são os caras que vão implementar, tá? Precisam entender, lógico, como é que vão implementar sem entender, tá? Engenheiros de testes de sistema são as pessoas que, geralmente pode ser até a mesma pessoa, tá, gente? Quem desenvolve e testa também. Vai desenvolver testes de validação no sistema, né? Também pode ter pessoa da empresa para isso. Engenharia de manutenção do sistema, os requisitos para entender o sistema e darem manutenção depois que ele foi implementado e instalado, seja lá onde for. Então, repito, desde o início do camarada, cliente do sistema, até o último cara, é quem vai dar manutenção do sistema depois de pronto, todo mundo tem que ler esse documento de requisitos, porque ele é imprescindível para a compreensão e o entendimento do sistema. E guardem isso, nós vamos pedir documento de requisito a todos vocês, então começar a pensar como vai fazer isso. Bom, quais são as principais seções de um documento, né, de requisitos? Então, ele tem isso, prefácio, glossário, introdução, e aí tem essa categorização, né, requisitos do usuário, arquitetura do sistema, requisitos do sistema, modelos de sistemas intencionais, e tem um monte de coisa aí que o documento propõe. E daí, o que foi que aconteceu, pessoal? Existia esse documento, né, essa proposta bem generalizada, bem genérica, e aí, quando foi em 1998, o padrão I3E, ANSI 830, ele definiu algumas categorias que têm que ser obrigatórias no documento de sistema. Isso é muito interessante. O pessoal estava fazendo isso bem genérico, bem generalizado, estava dando certo, não tinha nada errado, não, mas o padrão I3E fez, não, podemos formalizar o processo. Quando for fazer documento de requisitos, como é um documento de software, uma coisa séria, então, esse padrão I3E 830/98, ele já definiu qual a estrutura que tem que ter nos documentos de requisitos. E ficou bem interessante, ó. No capítulo 1, eles estão propondo introdução, né? Então, no capítulo 1, vocês vão falar sobre propósito do documento de requisitos, escopo do produto, definições, acrônimos, abreviações, referências e resumo do que vem pela frente. Eu vou ter um exemplo para você lá no cigarro, tá, gente? Desse capítulo 2, descrição geral, né? Perspectiva do produto, funções, características do usuário, limitações, suposições e dependências. Então, o padrão I3E 830, ele diz que isso aqui tem que ter em qualquer documento de requisitos, porque são coisas importantes que são importantes de estarem lá, né? Interfaces, requisitos funcionais e não funcionais, modelo conceitual e lógico, se houver um banco de dados, qualidade do software, se for orientado a objeto, tem que ter um modelo orientado a objeto, e aí algumas coisas que aí vai caber a cada um de vocês fazer o seu documento de requisitos baseado no problema que vocês têm, que é o sistema de vocês, tá bom? E aí, gente, vamos lá. Então, quando vocês forem fazer o documento de requisitos de vocês, botem uma coisa na cabeça de vocês. Esse documento tem que ser bem escrito. Então, você pode dizer assim, ai, Angélica, eu não escrevo bem. Eu tenho plena consciência que eu fiz uma graduação, eu sei implementar, mas eu não escrevo bem. Então, quer uma dica da nova amiga de vocês? Comecem a ler bastante.
só escreve bem quem lê muito. Quem ensinou isso foi o meu orientador de doutorado. Ele dizia, Angélica, se a pessoa não ler muito, e ela é de tudo, tá, gente? Ela é artigo científico, ela é coisa do seu trabalho, ela é livro que você gosta, ela é de tudo. Se a pessoa não lê, ela não consegue escrever bem. Por quê? Porque ela vai ter um vocabulário pobre, ela vai ter só aquele mundo que ela vê, a televisão, a internet, mas ela não vai ter um vocabulário de escrita bom. Então, assim, só consegue escrever bem quem lê bastante. Isso aí eu aprendi para nunca mais esquecer. Então, sugestão. Sempre que vocês puderem, pessoal, leiam. Vocês vão ter que ler muito por causa dos artigos científicos que os professores vão pedir nas disciplinas. Vocês vão ter que ler muito para estudar para as disciplinas, para fazer tudo. Mas, além disso, leiam as coisas para você ficar com um vocabulário rico, tá? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? O seu documento de requisitos, ele tem que estar bem escrito, certo? Tem que estar, mais ou menos, uma linguagem natural, língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, ninguém que vai pedir um documento em inglês, moramos no Brasil, falamos português, tá? Mas bem escrito, e se for necessário diagrama, gráfico, equação, se for necessário alguma imagem que enriqueça seu documento, use, tá? Use. Eu estou fazendo aqui um gráfico para explicar para o usuário, talvez, que se eu pegar a mão X, vai ficar mais rápido o sistema do que se eu pegar a mão Y. Estou botando isso bem. Então, se for o caso, até bota um gráfico para mostrar para o usuário que X é melhor do que isso, para o sistema dele ficar mais veloz, tá? Então, assim, a parte de escrita é importante, não só na dissertação de vocês que vem por aí, como também nesse documento de requisitos, tá? Quanto mais bem escrito, né, mais importante é para que todo mundo compreenda. E, requisitos são lidos mais frequentemente do que são escritos. Então, é isso que eu estou falando. Vocês têm que gastar muito tempo de vocês lendo, né, e entendendo os requisitos. Pega até de outra pessoa. Depois, se for ajudar com essa disciplina, aí vocês vão e pega um documento de requisitos de uma pessoa que não tem nada a ver com você. Pega um documento de requisitos de alguém lá do Rio Grande do Sul, alguém lá do Mato Grosso do Sul, para poder você ler o documento de requisitos deles para ver, olha, isso aqui tá legal, isso aqui tá faltando alguma coisa. Até para você ter uma noção. Então, é uma boa dica que eu dou, tá? Não assuma que todos os leitores que vão ler seu documento de requisitos, eles têm o mesmo background e usam a mesma terminologia que vocês. Então, por exemplo, eu estou falando aqui background, todo mundo está entendendo o que é background. Mas se eu falar background para minha vizinha aqui, que é uma vovozinha, ela não vai entender, né? Então, façam também isso. Façam um documento que todo mundo que vai ler, seja o dono da minha padaria, seja o cara massa que vai desenvolver, que todo mundo entenda, certo? Então, até nisso tem que se preocupar, né? Com esses termos específicos que a computação tem muito, tá? Permita tempo para revisão e refeita do documento requisito, se assim for necessário, tá certo? E, se for o caso, você pode usar alguns modelos padrões para descrição dos requisitos, vou dar um padrão para vocês ainda hoje, certo? Use a linguagem de forma simples, consistente e concisa. Use diagrama, se for preciso. Eu quero usar um diagrama UML, use, não há problema nenhum. Se você, eu gosto muito do padrão UML, quem gosta de outro padrão também não tem problema. Então, se botou o UML, a pessoa está entendendo, isso é o que importa, né? Aqueles bonequinhos, regra do negócio, regra não sei o quê, aquilo ali, pode botar aquilo, se for para lhe ajudar e para a pessoa compreender, pode colocar aqui no seu documento sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Você pode complementar a linguagem natural com descrição dos requisitos, né? Se você quiser, pode especificar o requisito de forma quantitativa, não é obrigatório, até porque dá mais trabalho também, tá bom? E meio que o resumão da aula de hoje veio a ser isso, tá, gente? A engenharia de requisitos, ela diz respeito a isso. É licitação, análise e documentação dos requisitos do sistema. Então, nós vamos passar por essa etapa, né, prévia, muitas e muitas vezes, porque ela é realmente necessária. Os requisitos definem o que o sistema deve prover e também definem o que o sistema não vai prover, tá? Os limites do sistema. Então, meu sistema não vai fazer chover, porque ele não está sendo feito para isso. Isso é bom que fique bem claro também, tá? Problemas nos requisitos causam a entrega tardia dos sistemas e solicitação de mudanças depois do sistema estiver em uso. Isso é péssimo, né? Depois que você entrega tudo, sistema aí o cliente, eu não queria isso. A hora de decidir o que é que o cliente quer é na hora dos requisitos, na definição dos requisitos. Então, por isso que é muito importante o documento de requisitos estar bem organizado antes de vocês partirem para a implementação. É importantíssimo, tá? E aí, o que foi que aconteceu, pessoal? Eu pesquisando para essa aula de hoje, achei o slide desse cara, esse Leandro Rodrigues, eu nem sei quem é esse cara, botei aqui esse e-mail para vocês, eu vou botar esse slide daqui a pouco no Cigar, então vocês podem depois ver com mais calma. O documento dele, ele usou o ML, tá bem legal, eu gostei bastante, bem legal mesmo,
consegui entender qual era o que ele estava propondo. No final, ele botou a modelagem do banco de dados, a modelagem relacional, da lógica. Eu gostei muito. E vou passar isso aqui para vocês, que é para vocês verem um documento baseado em UML. Existem várias técnicas. Essa é baseada em UML, tá? Já vou postar no Cigarra. Bom, isso aqui eu vou postar, não. Isso aqui está online.